Eri, você, desde que eu te conheço, você é um cara que sempre é, digamos assim, o centro das atenções onde você chega. Pelo teu jeito, sempre alegre, sempre brincando, né? Sempre imitando. Mas eu te conheci já adulto, né? Como é que era o Neri criança na escola, onde às vezes essa personalidade acaba trazendo problemas? Como é que foi o teu passado escolar? Você já deve ter colocado... Dá pra intuir. Dá pra intuir, né? Dá pra ter uma ideia, né? Já Dá pra pra ter uma ideia. Rapaz, eu era muito sapeca dentro da sala de aula. Você já imitava nessa época? Não imitava ainda. Mas eu era inquieto. Eu provocava incidente na sala de aula. Uma vez eu puxei a cadeira para um amigo meu que tinha 1,70m, 1,80m, e a gente era tudo criança, só para ver ele estatelar na sala de aula. Você acha que maldade? Já fez isso. Eu fui expulso. Olha, eu já comecei revelando coisa aqui que eu não contei em outros meios. Tá, tive oportunidade, mas eu fui expulso da escola que eu estudava por uma... Você Que escola era? Que escola é essa? Não tinha esse dado. Como que aí, é não. lá a equipe de investigação aqui do programa? O CSI? É o CSI. O CSI, é o Cuca com Salame Information. Não chegaram até o bairro São Miguel, então. Não, o CSI Rapaz, não foi. Pivetão, sala de aula, virado no cross, uma tarde de chuva, era uma aula de educação física. Só tinha menino, hein? Só tinha menino. Professor, posso ir no banheiro? Não. Olha que eu preciso ir no banheiro. E ele não deixou eu ir no banheiro. Estava chovendo, tinha uma goteira e um vidrão, né? Não vou fazer propaganda do café, do café. Estava ali no canto da mesa e aquela goteira, rapaz. Plim, plim. E tinha uma flor que não estava murcha até então. Interessante. Nem A flor estava ali vívida. Estava vívida. As flores nem sempre podem ser regadas com qualquer substância. Exatamente. Precisa ter uma certa escolha. Professor, do tipo assim, pela última vez, eu preciso ir no banheiro. Não vai não. Falei, beleza. Fui no cantinho lá da sala, lembrando que só tinha menino, e eu virado, era tentado, e lá eu fiz xixi naquele vaso. Pensa no seguinte, a flor murchou, meu camarada. Na hora. Ela desanimou ali. E assim, eu era inconsequente para algumas coisas, eu não mensurava o que poderia dar aquilo. E o que é que deu? Uma expulsão. Eu fui expulso. Meu Deus, e a notícia da expulsão de um aluno de uma escola pública... Da repercussão, né? É como se você cometesse um Você é um criminoso. Um criminoso. Você ficar, você se acha um criminoso. Exatamente, ia ficar manchado pro resto da vida. A visão Qual que a gente escola? tinha, não é verdade, Luciano? A visão que a gente tinha era essa, um cara que é expulso. Não, quando ele chegava na tua escola, né? Ó, chegou o cara que foi expulso. Tu esperava um bandido, né? Você esperava um líder de gangue, né? Exatamente. E acontece até hoje, quando um preso é transferido para um outro lugar, o que o cara fez, né? Já vem a ficha do cara, né? Ele usou o vaso de flor. Então, eu me vi como um criminoso. E ficou rotulado aquilo. Falei, meu Deus, olha o que eu fui fazer. E chegar em casa e contar para a mãe... Esse é o maior problema. E o pai que eu havia sido expulso. Mas a diretora era muito amiga da minha mãe e ela me gostava, queria bem e tal. Tentaram resolver a situação, mas apelaram para todas as instâncias. Na época não existia a figura do... Não era possível ser descondenado? Não tinha ainda. Não era tinha possível ainda. ser descondenado? Não era possível. E aí fui parar num outro colégio, fui lá para o Mário de Andrade e lá eu fui muito feliz. Me colocaram na linha. Tanto é que lá eu ganhei um concurso de redação da Semana da Asa e foi aí então que eu voei, né, pela primeira vez como prêmio. Olha que maravilha. Que legal, que legal. Concorrido, feito, enfim. Vem daí o seu interesse pela aviação, pelo paraquedismo? Um pouco antes. Meu pai foi uma das pessoas que ajudou a construir o aeroporto, hoje Paulo Abdala, né? Na época, era o hangar, os hangares que tem ali, a pista era ali na frente. Não era no atual endereço, na cabeceira, acho que é 0725 hoje. Mas não era.
Então, o meu pai chegava e contava como é que estava, né? Ali o andamento das obras e tal. E eu me apaixonei desde criança por tudo que voava, borboleta, pássaro, tudo que tinha asa. E o meu pai, ele procurava comprar os brinquedos para mim relacionados a isso. Era helicóptero, de fricção, Sim. era aviãozinho e tal. E foi daí a minha paixão. E o paraquedismo veio depois, porque começaram, então, a realizar saltos nas antigas, com aqueles paraquedas redondos, né? Antes do retangular. E eu morava ali no São Miguel e eu tinha essa visão privilegiada dos aviões que pousavam e decolavam e dos saltos de paraquedas. Essas máquinas todas, elas impressionam muito uma criança, né? Quando você é uma muito. criança, você vê um avião, Meu Deus. nossa, é um negócio absurdo. Você Mas fica apaixonado por aquilo Exatamente. imediatamente. Avião, helicóptero. Mas sabe que tem algo que acaba impressionando muito mais uma criança, que é o fascínio do pai por algo. Também. E quando tu soma essas duas coisas, o pai tá falando sobre isso. Isso Sim. tá no discurso do pai, né? Sim. E esse filho tá ali escutando. E isso, a construção que a gente faz, é claro que assim, né, Parangolé, nunca vai ser a mesma coisa, né? De acordo daquilo que os nossos pais nos transmitem, né? Me usando como exemplo, o meu pai gosta muito de música, toca violão, enfim, de alguma forma ele transmitiu isso. Não escutamos as mesmas músicas, né? Sim. Não tocamos o mesmo instrumento, mas de alguma forma isso é transmitido, né? E tu contando agora isso do teu pai, que participou ali da construção, e ele contando sobre isso tudo, me fez pensar nesse processo de identificação que acontece, né? Exatamente. Muito legal. As falas do pai sempre têm um peso muito grande, né, Muito. na gente. Tem. E aí, eu chego em casa e anuncio, pai, estou aqui, ó. Fiquei em primeiro lugar no Mar de Andrade, no concurso de redação sobre a Semana da Asa. Bem Fiz mais uma redação. agradável do que anunciar que foi expulso. Opa! Tá vendo essa pro meu pai, né? O pai olhou assim, Ó, pai, ué? ó. E aí, rapaz, Enio Lorenzetti, esposo da professora já falecida Elizabeth, que deu aula no Suplicy também. Foi minha professora no Suplicy. E aí, ela foi uma das que corrigiu as redações e tal, né? E o esposo dessa professora, o Enio, foi o piloto. E nós vamos num Cessna 172, que era do Aeroclube. E eu, tá me vendo aqui? Eu sempre fui assim, desde criancinha. Sempre usou camisa havaiana. Não, fui gordinho. Por esse motivo, me colocaram sentado no meio, no banco de trás. Pra dar o equilíbrio. Equilibradinha. E aí eu não curtia muito a panorâmica, nem para direita nem para esquerda, mas eu curti muito o painel do avião. E aí eu saí de lá apaixonado. Tanto é que um amigo meu de Bauru, em São Paulo, ele fez uma réplica do 172 com as cores do 152. Assim que tem uns negócios assim, a cor do avião e tal, enfim. E essa cor, eu me apaixonei pela cor de um avião Cessna 152, mas eu transferi a cor para o Cessna 172. Talvez assim, essa linguagem seja meio esquisita para quem esteja nos acompanhando, mas enfim. E aí eu tenho hoje, o cara veio de Bauru, fez uma viagem para Foz, passou lá em casa e me deixou a réplica desse avião. E o prefixo, né, tem as iniciais do meu nome. E eu tenho um grupo no WhatsApp, cujo um dos integrantes é o piloto daquela época. Então você veja o que o mundo como dá voltas e voltas. Às vezes nos traz coisas lá do passado, nos aproxima, né, de coisas lá do passado para bons momentos. O Enio mora lá em Ponta Grossa, Guarapuava, por aí.